Faça brilhar o evangelho da luz sobre os filhos do engano. Isaías 21, 31. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela, que estava cheia de justiça. Nela, habitava a retidão, mas, agora, homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio, depois, te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem, pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra, em faísca, ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Está chovendo lá fora. E a chuva é sinal que a primavera está chegando. As flores já estão desabrochando nas cidades do sul, mas isso levará um tempo para acontecer aqui, pois ainda está frio. No próximo domingo teremos um tempo maravilhoso para fazer um culto ao ar livre. Acabamos de ler o texto de Isaías 21, 31. Eu também tenho pregado no livro de Isaías ultimamente. E eu sempre sinto vontade de ver um filme quando leio este livro. Todo filme não tem uma trama? Para mim, a obra de Deus se desenrola na nação de Israel como se fosse um perfeito roteiro de um filme. Os israelitas serviram aos bezerros de ouro que criaram. Além disso, queimaram incenso e se prostraram diante desses ídolos feitos de madeira. Deus viu sua idolatria e lhes disse que se vingaria dos seus atos idólatras. Sua traição não ficará impune. Eu me vingarei de vocês. Eu vou me vingar de vocês e me sentirei bem com isso, disse o Senhor. Israel foi destruído por causa dos bezerros de ouro feitos pelo rei Jeroboão. Embora os gentios tenham saído impunes apesar de adorar ídolos, o povo de Deus foi castigado pela sua idolatria. Deus destruiu os israelitas que adoravam ídolos porque seu amor é maior do que a morte. Está escrito nos Cântico dos Cânticos, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Cânticos 8h06. O Senhor amava tanto os israelitas que decidiu se vingar por servirem aos ídolos, pois isso não os faria felizes. Por isso que ele resolveu purificar a imundície do seu coração. As pessoas se voltam para Deus na adversidade. Voltamos para Deus nas nossas aflições porque Ele é totalmente digno de confiança e fiel. Os israelitas sempre voltaram para Deus quando enfrentavam grandes lutas, e Ele nunca deixou de ajudá-los. No entanto, Ele permitiu que os israelitas fossem escravos dos seus inimigos, tivessem suas famílias levadas e sua colheita roubada, assim como tudo o que possuíam. Deus fez isso para restaurar seu povo espiritualmente. Vamos ler juntos Isaías 25 e 27. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio, depois, te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem, pela justiça.
Sião aqui significa o lugar onde o templo de Deus foi construído. Os israelitas precisavam ter seus pecados redimidos pela justiça de Deus antes de ter a fé correta. Melhor dizendo, eles tinham que deixar o caminho errado e pôr sua fé em Deus novamente. Tinham que escolher sacerdotes somente da casa de Arão e descendentes de Levi para servir no templo. Também tinham que servir ao Deus Jeová como seu único Deus. Os israelitas tinham que dar ouvidos à lei de Deus, tinham que receber dele a bênção da remissão de pecados oferecendo sacrifícios segundo o sistema sacrificial que Deus criou para eles. Em outras palavras, eles só poderiam receber as bênçãos de Deus se recebessem a bênção da remissão de pecados, que Deus prometeu lhes dar segundo a lei justa que ele preparou através do sistema sacrificial. Se eles não crescem segundo a lei justa que ele preparou através do sistema sacrificial, eles não conseguiriam deixar a idolatria e servir aos bezerros de ouro e, assim, ainda estariam sob a maldição de Deus. Por isso que Deus disse que os que querem voltar para ele e ser abençoados os serão remidos com juízo. Todo aquele que voltar para Deus será remido pelo seu juízo. Sua relação será restabelecida com ele pela fé que ele purificará seus pecados e será seu Deus. Seus inimigos jamais tomarão o que é seu, pois a proteção e as bênçãos de Deus estarão sobre eles novamente. Essa é a razão de haver um aviso no livro de Isaías de que se os israelitas não voltarem para Deus, ele os julgará e cumprirá sua vontade. Deus deixa claro que de um modo ou de outro cumpriria sua vontade. Ele disse que restauraria o sistema sacrificial e apenas os descendentes de Levi cumpririam as funções sacerdotais. Também disse que só abençoaria o povo quando eles servissem a ele e o reconhecessem como o Criador de todo o universo. E essa mensagem também é para nós agora. Os cristãos atuais também querem ser abençoados porque creem em Jesus. Muitos querem ser abençoados por Deus, querem mesmo. Mas o problema é que apesar de levar uma vida de fé e desejar as bênçãos de Deus, eles não recebem. Eles vivem um momento perigoso em sua vida e sem a proteção de Deus, e Ele de fato não lhes assiste nas suas necessidades e sofrimentos. Mas por quê? Porque eles substituíram Deus pelos bezerros de ouro. E também porque mudaram radicalmente a justa e misericordiosa lei do sistema sacrificial a seu bel prazer. Vamos ver o que está errado no cristianismo atual. O povo de Israel quebrou a lei que Deus estabeleceu. Muitos pecados levaram os israelitas à destruição, e um deles foi mudar a lei do sacrifício, no qual Deus escolheu somente Arão e seus descendentes para cumprir as funções sacrificiais no tabernáculo. Deus separou apenas os levitas para servir no tabernáculo, mas os israelitas ignoraram a lei do sistema sacrificial. O rei Jeroboão escolheu qualquer um para servir como sacerdote, em detrimento aos descendentes de Levi. Ele não permitiu que nenhum levita oferecesse sacrifício no tabernáculo. Do mesmo modo, os líderes da igreja atualmente escolhem qualquer um para o ministério, independente se eles nasceram de novo ou não no Evangelho da Água e do Espírito. Eles acreditam que qualquer um que tenha o título de pastor numa denominação histórica pode pregar a palavra de Deus. Eles colocam qualquer um na posição de sacerdote, como se tivesse sido escolhido por Deus, e assim seguem os passos pecaminosos de Jeroboão. O problema é que os cristãos atuais acreditam que todos que se formam num seminário teológico estão aptos para exercer o pastorado. Como alguém pode ser sacerdote de Deus se não foi ungido por ele como tal? Isso é um absurdo. Embora tenham pecado e nenhum conhecimento e fé na justiça de Deus, eles acreditam que estão servindo ao Deus Santo. As igrejas cristãs de hoje estão cometendo o mesmo pecado de Jeroboão. E se quiserem voltar para Deus, precisam restaurar sua lei justa. Eles precisam oferecer sacrifício de justiça conforme a exigência do sistema sacrificial e restaurar a justa lei da salvação, o Evangelho da Água e do Espírito. Ou seja, os cristãos precisam conhecer a justiça de Jesus Cristo e crer nela.
Eles têm que entender e ter fé que Jesus salvou o homem levando todos os seus pecados quando foi batizado por João Batista, ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Isso está em conformidade com a verdade do Antigo Testamento, onde os pecados dos israelitas eram remidos quando havia imposição de mãos sobre o holocausto e seu sangue era derramado. Esse é o Evangelho da água e do Espírito que o Filho de Deus cumpriu para salvar o homem dos seus pecados, e é por isso que devemos conhecer este verdadeiro Evangelho e crer nele. Não faz sentido algum crer em Jesus como Salvador sem conhecer o Evangelho da água e do Espírito. Ao invés de violar todas as regras e exigências do sistema sacrificial ao escolher sacerdotes indignos para oferecer sacrifícios, o rei Jeroboão podia ter mantido a lei da salvação de Deus. Antes de tudo, eu quero dizer que os professores dos seminários teológicos deveriam crer no Evangelho da água e do Espírito. Depois eles precisam ensinar aos seus alunos esse Evangelho, ou seja, a verdade da água e do Espírito. E esses alunos farão o mesmo em suas igrejas depois. Mas por não fazerem isso é que o cristianismo está em declínio. E é por isso que o sentimento anticristão tem aumentado tanto hoje em dia. O cristianismo atualmente perdeu sua influência no mundo porque seus ministros agem como bons pastores, embora não tenham sido remidos. Nas últimas eleições gerais na Coreia, o recém-criado Partido Cristão fez de tudo para conquistar alguns assentos na Assembleia Nacional, mas nenhum dos seus candidatos conseguiu se eleger. Na sua opinião, por que o povo coreano não votou nos políticos cristãos? Eles sabem muito bem que os cristãos não são confiáveis. O cristianismo atual precisa voltar para o Evangelho da água e do Espírito e crer nele. Todos que desejam aceitar Jesus Cristo como seu Salvador precisam voltar para Deus e crer nele segundo o Evangelho da água e do Espírito. Só assim eles poderão voltar para o Deus da verdade e receber suas bênçãos. Caso contrário, eles perecerão física e espiritualmente. Nenhum servo de Deus deve pregar outro evangelho senão o Evangelho da água e do Espírito. Todos que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito estão enganados quanto à sua fé. Eles não têm autoridade para ensinar a sua igreja a viver para a justiça de Deus. Até aqueles que creem em Jesus como seu Salvador precisam entender o Evangelho da água e do Espírito e crer nele, pois não conhecem nada desse Evangelho. Ninguém pode ser pastor, professor de seminário ou evangelista se não tiver a menor ideia do que seja o Evangelho da água e do Espírito. Há um ditado na Coreia que diz: "Eu não quero ser fuzileiro, pois isso não é para todo mundo." E esse ditado deixa os fuzileiros muito orgulhosos. Do mesmo modo, se alguém quiser ser um verdadeiro crente, um verdadeiro professor, um verdadeiro pastor ou um verdadeiro pregador, isso não é para todo mundo. O cristianismo hoje se tornou inútil como toda religião desse mundo. E se olharmos para ele à luz da palavra de Deus, veremos que não é mais o genuíno cristianismo. Os cristãos de hoje não são verdadeiros seguidores de Cristo. Eles não são verdadeiros cristãos, embora digam que sim. Cristãos verdadeiros creem no Evangelho da água e do Espírito de todo o coração. Você diz que tem pecado no coração apesar de ser pastor, professor de seminário ou doutor em divindade? Você não crê que existe alguém que não tenha mais nenhum pecado? Você diz que todos têm pecado? Se a resposta é sim, você não é um verdadeiro cristão. Jesus nos salvou de uma vez por todas ao levar todos os nossos pecados sobre si quando foi batizado por João Batista, morreu na cruz por eles e ressuscitou dos mortos. Por isso que podemos ter fé na justiça de Jesus e segui-lo. Só podemos conhecer Jesus, crer nele e segui-lo quando tivermos sua justiça no nosso coração. Portanto, temos que aceitar a justiça de Deus no coração. Alguém pode ser um verdadeiro cristão sem aceitar a justiça de Deus? Jamais. Foi assim com os israelitas no Antigo Testamento, e também é com os cristãos atuais. O que devemos fazer então? Temos que pregar o Evangelho da água e do Espírito às pessoas,
A maioria dos cristãos acha que sua denominação é histórica porque tem muitos membros, mas isso é um absurdo. Os que ainda não nasceram de novo no Evangelho da Água e do Espírito são falsos cristãos. Todos eles são pseudo-cristãos. O que podemos fazer por eles então? Eles não precisam de nós para ensiná-los a justiça de Deus para que a compreendam de modo correto? Quem pregou o Evangelho da Água e do Espírito desde a reforma religiosa? A Bíblia em si é que tem pregado o Evangelho da Água e do Espírito. Quem passou este Evangelho para nós na forma impressa? Os justos que nasceram da água e do Espírito antes de nós. Hoje estamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo. E também anunciando este Evangelho por meio do nosso Ministério de Literatura. Os que pregam somente o Evangelho da cruz acham que são crentes históricos, mas só nós pregamos o Evangelho da Água e do Espírito na sua forma mais pura. É uma pena que os cristãos atuais só creiam no sangue da cruz para sua salvação e não conheçam o Evangelho da Água e do Espírito. Mas seus pecados não desaparecem só porque eles oram fervorosamente crendo no sangue da cruz. O que eles devem fazer, portanto, é crer que Jesus só foi crucificado porque antes recebeu o batismo de João Batista. Há outro ditado coreano que diz, como uma serpente rastejando sobre a cerca. Dizemos isso quando nos referimos a alguém que age de maneira errada e enganosa. E como esse dita, muitos cristãos, por não conhecerem o Evangelho da Água e do Espírito, pensam erradamente que nasceram de novo. Por isso, temos que pregar o Evangelho da Água e do Espírito para esses cristãos nominais. Como eles conhecerão o Evangelho da Água e do Espírito se não pregarmos para eles? Temos que pregar este Evangelho para os cristãos nominais então, e dizer-lhes que eles foram enganados e estão servindo aos bezerros de ouro. Precisamos dizer-lhes que sua idólatra nos bezerros de ouro foi passada a eles e, por não saberem disso, eles estão indo rumo à destruição por causa da sua idolatria. Mas quem dirá a eles essa verdade? Nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Toda a comunidade cristã no mundo inteiro atualmente está servindo ao meio Evangelho e aos bezerros de ouro. Há algo mais emocionante do que ouvir sua confissão de fé no Evangelho da Água e do Espírito e que sua fé nos bezerros de ouro está errada? Se houver muita gente pregando o Evangelho da Água e do Espírito, nós poderemos descansar mais um pouco enquanto fazemos isso também. Mas a verdade é que se não pregarmos o Evangelho da Água e do Espírito, ninguém fará isso por nós. Parece que somos os únicos que estamos fazendo essa obra tão importante hoje em dia. Mas felizmente não estamos sozinhos. Nossos parceiros na Coreia e no exterior também estão pregando esse Evangelho com dedicação. Mas ainda precisamos unir nossas forças para pregar o Evangelho da Água e do Espírito. Deus deve ter ficado tão decepcionado quando viu os israelitas servindo aos bezerros de ouro. E também ficamos assim ao ver os cristãos fazendo a mesma coisa hoje. Os que servem aos bezerros de ouro na verdade estão amaldiçoando sua igreja prendendo-a à lei de Deus. E sua igreja, que não conhece o Evangelho da Água e do Espírito, sofre no corpo e na alma. Ela não recebeu a remissão de pecados nem conhece a justiça de Deus. Melhor dizendo, eles não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito pelo qual Deus salvou o homem de todos os seus pecados. E isso mostra como está o coração dos cristãos atuais. Por isso que pregamos o Evangelho da Água e do Espírito para eles. Mas se não pregarmos esse Evangelho, como poderemos ser santos fiéis e verdadeiros que levam uma vida de fé correta? Se não pregarmos esse Evangelho, não estaremos vivendo pela fé. O que estou dizendo é que o cristianismo já está corrompido. E os cristãos ainda acham que ele tem crescido numericamente. Eles não conseguem ver que estão servindo aos bezerros de ouro. E eles corrompem tanto os amados cristãos que nos levam a trabalhar ainda mais para pregar esse verdadeiro Evangelho. Não estamos fazendo a obra para que as pessoas nos conheçam, não é verdade?
Estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito porque não podemos deixar de fazer isso. E será que ainda estaríamos aqui se nos exaltássemos por fazer isso? Os que tentam impressionar os outros na verdade não têm nada de impressionante em sua vida. Os que são cheios de virtude não precisam se mostrar para impressionar ninguém. E mesmo que não queiram, sua grandeza será conhecida. Só quem não tem virtude alguma é que tenta impressionar os outros, pois se não fizerem isso, ninguém prestará atenção neles. Os cristãos devem deixar a idolatria e não mais servir aos bezerros de ouro. O rei Jeroboão fez uso de bezerros de ouro para manter o trono quando reinou sobre 10 tribos de Israel. Para manter seu reino, ele substituiu Deus por bezerros de ouro e mudou o sistema sacrificial. Hoje, os pastores também fazem com que sua igreja sirva aos bezerros de ouro para se manter no pastorado. Por não conhecer o Evangelho da água e do Espírito, eles fazem com que sua igreja traga ofertas a estes bezerros de ouro. Eles os usam para satisfazer sua ganância. E ensinam falsas doutrinas à sua igreja para levá-la assim a servir aos bezerros de ouro e ficar presa à lei. O Senhor não tirou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito? Claro que sim. Mas onde e quando isso aconteceu? Ele não tirou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito? Ele não disse em João 19h30, está consumado. Quando veio a essa terra 2000 anos atrás? João Batista não apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia não diz que Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Como o bode emissário do Antigo Testamento, o Senhor veio a essa terra num corpo carnal e ofereceu a si mesmo como sacrifício sem defeito para levar todos os pecados do homem ao ser batizado. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Deus não prometeu enviar seu Filho como propiciação pelos pecados do mundo? Jesus não é o Salvador que ele prometeu enviar? Se isso tudo é verdade, como pode alguém que crê na justiça de Deus ainda ter pecado no coração? Estes não são idólatras que adoram os bezerros de ouro e estão enganando sua igreja só para tirar seu dinheiro? As pessoas não devem mais ser enganadas por esses líderes cristãos. Como alguém pode viver em paz sabendo que logo o mundo vai acabar? Catástrofes naturais sem precedentes estão acontecendo na Terra e no fim tudo será destruído. De acordo com os cientistas, o gelo das regiões polares está derretendo e quando o degelo for total, o nível do mar ficará 6 metros acima do que está agora. Eu sempre soube que isso ia acontecer, pois tinha muita curiosidade sobre o assunto. Só que a maioria das pessoas não sabe se isso vai acontecer ou não. Mas quando acontecer, imagine quantas ilhas e países serão cobertos pelo mar? Quase toda a ilha de Manhattan em Nova York ficará submersa. Sem falar na Holanda, país cuja maior parte do seu território está abaixo do nível do mar. Todo o país será coberto pelas águas e também cidades costeiras como Sokcho na Coreia desaparecerão. E quando isso acontecer, as pessoas fugirão para as montanhas como o Monte Sorak. Elas só sobreviverão se conseguirem chegar a lugares altos. Busan e outras cidades da costa também desaparecerão. E outras catástrofes ainda maiores também acontecerão. Tempestades, maremotos, ciclones, terremotos, tsunamis e epidemias assolarão a Terra. O mundo inteiro hoje tem se preocupado com a gripe aviária. E sua destruição cada vez mais se aproxima. Há muita escassez no mundo. 1/3 da população morrerá de fome. E isso não é um sinal da sua iminente destruição? Apesar disso, as pessoas não estão nem aí e vivem despreocupadas. Depois de pensar um pouco sobre isso, eu cheguei a uma conclusão. As pessoas vivem despreocupadas até mesmo em momentos difíceis porque seus hormônios lhes trazem conforto.
E estou falando do hormônio físico mesmo. As mulheres possuem hormônios femininos, enquanto os homens, hormônios masculinos. Os jovens produzem mais hormônios do que os idosos. Os hormônios geralmente são produzidos para dar prazer. As pessoas geralmente agem segundo a quantidade de hormônios. O principal interesse do homem é o prazer. Melhor dizendo, as pessoas vivem segundo seus instintos. É assim que todos vivem e pensam: não importa se o mundo vai acabar amanhã, eu vou plantar uma árvore. Os hormônios levam as pessoas a pensar que desfrutarão da vida até o último suspiro. Enquanto isso, o mundo está indo rumo à destruição. Quando estudamos as civilizações antigas, vemos que houve ascensões e quedas. Você acha que as civilizações viveram o mesmo ciclo do início ao fim? Tudo foi determinado pela quantidade de hormônios. Está escrito em Salmos 49, 20, o homem, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é, antes, como os animais, que perecem. Quando alguém vive para seus instintos, sem pensar na remissão de pecados, na justiça de Deus e na morte ou vida após a morte, ele é igual aos animais que perecem. Jesus não nos ensinou isso? Ele disse que será como nos dias de Noé quando o mundo foi destruído, e que até esse dia, as pessoas vão comer, beber, se casar e dar-se em casamento. Mas como elas vivem pelos seus instintos, incitadas pelos seus hormônios, e não conhecem o evangelho da água e do Espírito, a destruição que virá sobre elas será repentina. Muitas pessoas estão morrendo de enfermidades. Por outro lado, muitos desejam ter uma nova vida crendo no evangelho da água e do Espírito. Essa é outra razão de estarmos pregando esse evangelho o mundo todo. Deus nos tirou do mundo para pregar o evangelho da água e do Espírito. Me disseram que a mãe da diaconisa Kim está aqui em Chuncheon. Quando sua mãe estava doente, a diaconisa Kim a levou para ser tratada no hospital. E de tanto sua filha pregar o evangelho para ela com todo o amor, ela recentemente o aceitou. Ela agora está no hospital aqui perto. Então eu peço a vocês que a visitem para cantar louvores e orar com ela. As pessoas costumam pensar no futuro quando estão perto da morte, elas pensam onde vão viver depois que morrer. Os cristãos têm sido enganados por uma fé idólatra. Por outro lado, muitos querem receber a remissão de pecados crendo no evangelho da água e do Espírito. Só que não conseguem escapar da sua fé idólatra porque seu vício à lascívia os aprisiona. Os cristãos não conseguem se libertar do pecado porque são enganados por muitos idólatras. As pessoas têm sido enganadas pelos falsos mestres, e por isso é que precisam aprender o evangelho da água e do Espírito desde o início. Elas aprenderam tudo errado, por isso é que estão perecendo. Sendo assim, é imprescindível pregarmos o evangelho da água e do Espírito para elas. Temos que pregar o evangelho da água e do Espírito a todos neste mundo para que eles o entendam da forma correta. Quantos estão morrendo espiritualmente? Quantos estão morrendo física e espiritualmente? O mundo logo chegará ao fim. Os cientistas dizem que logo ele será destruído. Você acredita no que eles dizem? A ciência moderna por acaso é obra de ficção? Não, não é. Mas embora isso seja verdade, os políticos impedem os cientistas de dizer a verdade. Eles forçam os cientistas a ficar em silêncio para manter seu poder político, caso contrário, terão dificuldade para sustentar o status quo. Você sabe que o ex-presidente dos Estados Unidos agora é um ambientalista que viaja o mundo inteiro dando palestras para alertar sobre os sinais do iminente fim do mundo. E ele não está mentindo. A ciência não se baseia em mentiras. Ela faz experiências e prova que teorias estão certas baseada em fatos. Então não podemos rejeitar a ciência. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia. E também podemos ver que esse mundo está chegando ao fim. Como devemos nos preparar para isso então?
Devemos pregar o Evangelho da água e do Espírito com mais dedicação ainda. Mas até quando devemos pregar esse Evangelho? Devemos fazer isso até a volta do Senhor. Estamos nos aproximando do fim do mundo. E vivemos neste mundo que vai perecer. O que nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito devemos fazer quando a destruição vier sobre todos neste mundo? Devemos continuar pregando o Evangelho para eles, mesmo que soframos também. Você acha certo que eles vivam afastados de Deus e no fim acabem perecendo? Temos o dever de salvar os pecadores e cumprir nosso papel para que a luz da verdade brilhe sobre todos neste mundo e eles possam levar uma vida de fé firmada na justiça de Deus. Temos que suportar as provações e pregar o Evangelho da água e do Espírito até que o Anticristo se revele. Temos que pregar esse Evangelho à nossa família, às pessoas em nosso país e em todo o mundo. Já que vivemos nessa era, não temos outro dever senão pregar o Evangelho da água e do Espírito, essa é nossa única missão. É mais fácil pregar quando tudo está bem. No entanto, chegará o dia em que isso não será mais tão fácil assim. A crise de alimentos já começou e em poucos anos assolará o mundo todo. Como devemos viver nestes últimos dias? O que você pensa sobre isso? Devemos pregar o Evangelho da água e do Espírito. Todo servo de Deus não deve relaxar, e sim ficar muito atento. Você está entendendo? É tempo de ficarmos alerta o tempo todo. E com o passar do tempo, devemos ficar ainda mais vigilantes. Para nosso próprio bem, temos que ficar atentos aos assuntos atuais, assistir ao noticiário atentamente, pensar no que vamos fazer, e orar para o crescimento da obra no exterior. Não podemos mais orar de qualquer maneira, e sim pela fé, com olhos espirituais que contemplam o futuro. Devemos nos esforçar mais para publicar nossos livros na internet, já que temos ouvido que o fim do mundo se aproxima. Por isso que eu mandei a irmã Jinsoo à igreja de Incheon para aprender a publicar nossos livros na internet. Temos que pôr mais livros na nossa homepage. Na verdade, muitos dos nossos livros estão sendo traduzidos, mas a publicação deles na internet não tem acompanhado as traduções. Precisamos ter mais sermões traduzidos para o inglês. Temos que pregar o Evangelho enquanto podemos, pois não poderemos fazer mais nada quando o fim do mundo chegar. Aí será muito tarde para fazermos isso. Temos que aproveitar o tempo que nos resta para pregar o Evangelho da água e do Espírito, pois virá a hora em que não poderemos mais fazer isso. Apesar de estarmos trabalhando duro para pregar o Evangelho, temos que fazer isso com mais dedicação ainda. Embora tenha colocado a irmã Jinsoo para publicar nossos livros na internet, eu vou precisar de mais obreiros para que essa obra cresça. Como é confortável viver num mundo próspero. Parece mais fácil fazer a obra de Deus quando é para o nosso bem. Você não concorda comigo? Só que a obra de Deus deve ser nossa prioridade, pois Ele nos escolheu como seus servos. Você não pode fechar os olhos e fingir que não estamos vivendo o fim dos tempos. Se entendermos bem a época em que vivemos, poderemos continuar fazendo a obra de Deus. Temos que acordar e ficar alertas para pregar o Evangelho da água e do Espírito aos que estão morrendo espiritualmente, e não cair no hábito de não fazer nada. Não podemos permitir que a força do hábito nos leve a fazer a obra de Deus relaxadamente. Vamos salvar os cristãos e todos neste mundo com todo o desejo do coração. Vamos orar juntos. Vamos orar a Deus que nos ajude a salvar esse mundo. Vamos orar a Ele que nos dê força e fé para pregar o Evangelho no mundo inteiro. Vamos ter um momento de oração agora. Oremos, ó Senhor. Salve nossos familiares. Ajude-nos a pregar esse Evangelho para eles. Salve sua alma e seu corpo. E salve também muitos outros nesse mundo. Ó Senhor, muito obrigado por sua graça.
Oramos para que tu te lembres de todas as almas deste mundo e venha salvá-las. Pedimos a ti que se lembre delas, as salve e as abençoe segundo a tua vontade. Esperamos de coração e oramos para que tu tenhas misericórdia delas. Senhor, trabalhe através de nós. Proteja todos os teus servos, mantenha-os firmes e os guie. Trabalhe através de nós, Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, crie oportunidades para que preguemos o Evangelho aos nossos familiares e salvemos sua alma. Primeiro fortaleça a fé dos nossos irmãos, a fim de que preguem sua justiça pela fé. E que também sejamos cheios do Espírito Santo para que possamos pregar tua justiça com sabedoria. Nos dê a plenitude da fé. Guarde nossa saúde. Tenha compaixão de todo pecador neste mundo. Tenha compaixão de todos os cristãos nominais e libértios. Abra uma porta para que possamos pregar o Evangelho para eles. Aumente o número de almas que voltarão para ti. Nos proteja dos nossos inimigos e nos guarde. Abençoe nossa obra e nossos negócios para a tua glória. Guia-nos pelo caminho, Senhor. Nós damos graças a ti e pedimos que ouças todas as nossas súplicas no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.